bem-vindo você que está chegando conosco agora aqui no RS Acontece, que vinha acompanhando até esse momento os donos da bola. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, André Machado, até 2h30? Até as 2h30, a gente tem muita informação, tem entrevista, tem música, tem muita coisa para a gente levar adiante no programa de hoje, programa de véspera do dia 7 de setembro. Amanhã tem a Festa da Independência, desfile na Orla aqui em Porto Alegre, que a gente consiga aos poucos construir um país cada vez melhor e que deixamos de ser nós contra eles, né? Sejamos de fato todos brasileiros. Verdade. E tem destaques? Vamos aos destaques então, roda aí. Propina dos comerciantes. 8 pessoas foram presas durante uma operação da polícia que desarticulou uma facção suspeita de exigir dinheiro de lojistas da região central de Porto Alegre. Terror em TAPS. Um homem foi preso e um menor apreendido depois de trocarem tiros com policiais. Eles estavam junto a um bando que se preparava para atacar um posto de combustíveis na região metropolitana. Tombou na BR. 10 universitários ficaram feridos após um acidente envolvendo o ônibus que eles estavam em São Pedro do Sul, na região central. Os alunos retornavam de uma visita a Porto Alegre. Fim do mistério. Corpo encontrado no litoral paulista é do surfista gaúcho Gustavo de Oliveira, de 18 anos, que havia desaparecido em 6 de junho, nas águas da praia de Imbé, no litoral norte. Sextou, dia de arrase no boteco, hoje com a dupla Vou Vivendo e Vou Fazendo. O que se leva da vida? Bom, estou aqui apresentando o programa, acompanhando também pelo Facebook, facebook.com/BandRS, que por lá você pode mandar mensagem para a gente, né? Já estamos conectados, a gente lê ao vivo a sua mensagem, viu? Manda para a gente e participa conosco do programa. Olha, pneus murchos, vidros quebrados, carroceria batida, retorcida. Esse conjunto todo pode estar estacionado na porta da sua garagem. Nós estamos falando dos carros abandonados em Porto Alegre e que não são poucos. Nesta manhã, nossa equipe, com exclusividade, acompanhou uma ação da IPTC para a retirada desses veículos da rua. 1, 2, 3. Eu poderia ficar contando por vários minutos. São pelo menos 11 carros abandonados nesta rua, na zona norte de Porto Alegre. E este veículo é o que está em pior situação. A gente já consegue ver de longe os pneus murchos, retrovisor quebrado, os bancos aqui também estão quebrados. E reparem só na traseira do veículo, completamente destruída. Os locais conflagrados, assim, que mais a gente vê é próximo a oficinas. O pessoal não tem como pagar o conserto, não tem como pagar as peças e tal, e acaba porque a oficina não tem espaço para todos, deixando na via pública. Nesta outra rua, no bairro Santo Antônio, o carro ficou tanto tempo estacionado no mesmo lugar que o mato cresceu ao redor dele. A primeira constatação foi feita pelos agentes de trânsito em novembro do ano passado, após uma denúncia. Acompanhamos uma ação da IPTC. Uma equipe foi até o local para colar um adesivo no para-brisa, informando que o proprietário tem até 30 dias para se apresentar e remover o carro. Durante o trabalho, a dona apareceu e prometeu retirá-lo dali. Eu não uso muito, entendeu? Então ficou. Agora aí o pneu, fui ligar ele, liguei, estava do 4 pneus, não seguram mais o ar. Então tem que botar 4 pneus e tá bom. O objetivo principal é esse, identificar o proprietário e solicitar que ele retire o veículo do local. Na mesma rua, outro veículo em situação de abandono teve as placas arrancadas. Mesmo assim, a IPTC consegue identificar o proprietário. Nós procuramos sempre identificar pelo chassi que consta nos vidros, parte dele nos vidros, identificamos a placa, fizemos visitas no local para tentar identificar o proprietário antes de mais nada. Quem mora ou frequenta ruas com carros abandonados reclama. Atrapalha que às vezes chega rápido em casa, quer deixar o teu carro na frente para dar uma saidinha e não tem lugar, né? E um carro que está aqui há mais de ano, né? Então fica complicado aí. Pode ter alguém escondido de repente dentro do carro, alguma coisa assim. Eu acho importante até a gente manter essa segurança. De janeiro a agosto, 671 carros foram recolhidos das ruas da cidade. Desde 2012, foram mais de 4.000 denúncias de veículos em situação de abandono. Desses, 3.226 já foram retirados das vias. É o caso dessa caminhonete. Depois de muito tempo abandonada nesta rua do bairro Menino Deus, ela foi levada por um guincho ao depósito municipal. O pessoal deixa ali vidros quebrados, aberto, pode gerar
focos de mosquito. Então isso é importante o pessoal não deixar abandonado dessa forma, porque cria outros problemas para moradores da região, né? O proprietário, apesar de ter sido notificado, não veio buscar o veículo. Esse carro está em dia, está tudo certinho, o cara foi comprado no leilão, mas ele está tudo, só que o problema dele é que o dono não levou, entendeu? Ele está aí, e aí o cara não levou o carro, e a gente notificou ele, e ele disse, tô indo, porque o problema dele é só botar uma bateria e levar. E aí ele não levou, aconteceu isso aí. Depois do recolhimento, o proprietário tem até 90 dias para retirar o carro. Basta pagar uma taxa de R$ 80 para veículos leves e R$ 300 para pesados. Após o fim do prazo, caso o dono não se manifeste, o bem vai para leilão. As pessoas podem denunciar carros em situação de abandono em Porto Alegre através do número 118 156 ou através de um formulário online no site da IPTC. O principal alerta é que um carro abandonado pode trazer vários problemas para a comunidade. Nesse caso, ele já passou por todas as fases. O pessoal recebeu uma denúncia, o pessoal veio aqui, fez a constatação, passou um tempo, ele foi adesivado, o proprietário foi notificado e o veículo continua no local. Continuando no local, a próxima fase é o recolhimento para retirar ele e liberar a via. Incrível, né? E tem por todos os cantos aí de Porto Alegre veículos nessa situação. Importante você saber que quando for tirar um carro no leilão, por exemplo, arrematar um carro desses, depois vai precisar investir para fazer esse carro rodar. Isso tem um custo e muitas vezes as pessoas não têm o que fazer, acaba gerando mais uma vez o problema, como a Karine mostrou para a gente nessa reportagem. Agradecer aqui para o Edson Vargas, que está dizendo que gosta de se manter informado, por isso assiste o RS Acontece. Mandar uma informação para ti aí, Edson. 8 pessoas foram presas hoje durante uma operação da polícia que desarticulou uma facção suspeita de exigir propina de comerciantes na região central aqui de Porto Alegre. Outros 7 suspeitos de envolvimento com o esquema já estavam no sistema prisional. Lojistas dos bairros Floresta e São Geraldo disseram aos policiais que chegavam a pagar R$ 400 por semana aos criminosos. De acordo com as investigações, o faturamento mensal da quadrilha chegava a R$ 100 mil. Detalhes a gente vê agora com o repórter Jonathan Bittencourt. Sexta-feira começou bastante movimentada aqui no centro de Porto Alegre. Isso por conta de uma Operação TOL da Polícia Civil para desarticular uma organização criminosa que extorquia comerciantes do centro da cidade. Valores eram cobrados entre R$ 30 e R$ 300 por semana de cada comerciante para que esses negócios pudessem funcionar. E se isso não acontecesse, havia represália. Essas extorsões praticadas contra trabalhadores do centro histórico da capital começaram com profissionais do sexo, flanelinhas, vendedores ambulantes e até mesmo comerciantes que tinham seu estabelecimento de forma informal. E ali eles estabeleceram e aí eles viram que tinha o campo para crescer. E aí eles começaram já há algum tempo a cobrar de comerciantes devidamente estabelecidos. Esse grupo, inclusive, é apontado como responsável pelo incêndio no mês de maio na Galeria Malcom. Ainda de acordo com as informações, ao todo eram 58 mandados de busca e apreensão que estavam para ser cumpridos com a Operação TOL e 18 de prisão, sendo que 9 desses indivíduos procurados já estão no sistema prisional. De dentro da cadeia, eles operavam esse sistema criminoso. Um forte aparato policial registrado no centro de Porto Alegre nesta manhã. Muitas pessoas também acompanhando, como a gente pode perceber, acabaram parando para acompanhar esta operação, além do bloqueio momentâneo de algumas ruas, como foi o caso da Voluntários da Pátria. Para fazer, inclusive, a intervenção e entrar em alguns estabelecimentos, foi necessário o uso de algumas ferramentas e até mesmo apoio de um carro blindado. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jonathan. Confesso que ainda fico chocado cada vez que a gente fala que alguém está comandando o crime de dentro do sistema prisional, né? A gente não pode tornar isso comum e a gente está dizendo isso quase toda semana por aqui. Olha, segue em estado estável e com bom prognóstico a adolescente de 15 anos internada no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre em tratamento por um caso de meningite do tipo C.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a menina, que é aluna do Colégio Estadual Piratini, no bairro Auxiliadora, na Zona Norte, teve a doença confirmada depois de um laudo do Laboratório Central. Por precaução, as aulas no colégio seguiram suspensas hoje. Aliás, nesta quinta-feira mesmo, a Secretaria informou que disponibilizou antibióticos para a profilaxia de 60 pessoas na escola Piratini. A vacina para evitar a doença está disponível no Sistema Único de Saúde. Neste ano, foram 36 casos de meningite meningocócica confirmados no estado e 6 pessoas morreram. Para nos trazer mais detalhes e informações sobre a meningite, a gente recebe aqui no estúdio o Anderson Araújo Lima, que é diretor da Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Diretor, obrigada pela sua presença. Os senhores estão acompanhando de perto o caso dessa jovem de 15 anos, né? Perfeitamente, né? A meningite é uma doença de notificação compulsória imediata. Então, logo os profissionais de saúde identificaram, notificaram a Vigilância em Saúde, que faz, então, todo o acompanhamento epidemiológico do caso, visitando, então, a família, a escola, os contatos e aqueles contatos que têm um convívio íntimo e vínculo epidemiológico, então receberam, como vocês bem falaram aí, não é a profilaxia através dos antibióticos que são recomendados para esse tipo de situação. Essa imunização se dá nesse círculo mais íntimo mesmo, não é necessário isolar um quarteirão, buscar pessoas que estejam na região onde a menina mora ou estuda, por exemplo. Perfeitamente. Só os contatos íntimos, porque não é o contágio se dá pelas gotículas ou por compartilhar copos ou, né, o caso desse convívio muito próximo, né? Então, nós passamos ontem um bom período, né, do dia junto à escola e junto aos familiares para avaliar esses contatos e verificar, não é, aqueles que têm o vínculo epidemiológico confirmado, então receberam a profilaxia. Não é, a bactéria não fica no ambiente, não é necessário nenhuma medida, não é, mais ostensiva, a não ser essas que a Secretaria já vem tomando. E até vou aproveitar só, Gabi, desculpa, para até tranquilizar os moradores ali daquela região, que estão lá, estão escutando, o Piratini, próximo à minha casa, próximo a um café que eu frequento ali e tal. Não é necessário nenhum tipo de alerta, de cuidado nesse sentido por esse caso. E sim, se tem algum tipo de contato com alguém que possa estar contaminado pela bactéria. Perfeitamente, né? Todas essas situações foram verificadas pelo nosso pessoal que esteve lá ontem durante boa parte do dia, né? Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para chamar a atenção, né, de que a meningite é uma doença imunoprevenível. Né? Está nas unidades de saúde a vacina contra a meningite C, né, que faz parte do calendário desde 2010. Então, chamar a atenção aos pais responsáveis para levar as crianças, então, faz uma primeira dose, não é, aos 3 meses, depois aos 12 meses, e daí um reforço aos 15 meses, e depois, desde 2018, o Ministério recomendou um reforço entre 11 e 14 anos. Né? As nossas coberturas são em torno de 70%, quando o preconizado pelo Ministério é 95%. Então, todas essas doenças que são imunopreveníveis e existe a possibilidade de fazer a vacina, é fundamental que a população leve as suas crianças, né, à unidade de saúde, avalie pela carteirinha o estado vacinal e faça as vacinas. Existe algum outro caso suspeito em Porto Alegre que está em investigação? Neste momento, não. E é bem importante a gente dizer, não é, que nós fazemos esse controle desde a década de 90 e nunca houve em Porto Alegre, na série histórica, um caso secundário, quer dizer, um caso que venha de um contato sabidamente com a doença positiva. Então, essas medidas de controle, profilaxia que a Secretaria, né, toma rotineiramente, porque é importante nós dizermos que nós não vivemos um surto, mas todo ano nós temos algum caso de meningite registrado. Quais são as características para que as pessoas possam, inclusive, identificar, procurar um médico em tempo hábil, porque se sabe, como toda doença, se ela não é tratada em tempo, ela pode se tornar mais perigosa. E existem tipos também diferentes de meningite, né? Perfeitamente. Né, existem tipos diferentes, né, existem 3 vacinas que estão disponíveis no calendário vacinal e que também, né, além da meningite C, a pneumo 10 e a hemófilos, que também protegem contra alguns tipos de meningite, e os sintomas são essa febre alta repentina, não é? E um sintoma muito característico, não é, a dor de cabeça e esse, não é, rigor, né, rigor no pescoço, exatamente, na nuca presa. Então, é facilmente detectável, geralmente é uma doença que evolui grave, né, por isso, né, gera uma certa comoção,
né? Mas, né, os profissionais estão atentos, nós ficamos muito alertas a essas situações e, voltando a dizer, né, é imunoprevenível, existem as vacinas. Tem uma faixa etária, diretor, onde ela tem uma maior incidência? Na verdade, os casos em crianças são mais graves, né? Evoluem com uma gravidade maior. Então, por isso, essa faixa etária para fazer a vacinação, não é, esse número que eu falei, de torno de 70% de cobertura, é nessa faixa etária, entre 13 e 15 meses, né? E a gente aproveita esse espaço aqui para conclamar a sociedade para levar as crianças a fazer a vacinação. Hábitos de vida saudáveis, né? Principalmente na época do inverno, não manter totalmente fechado o ambiente, né? Porque a circulação de ar é importante, higienizar as mãos, né? Utilizar álcool. As coisas que a gente fala para o H1N1 estão valendo também, dentro da escola, né? Que tem uma grande circulação de alunos numa mesma sala de aula, sala fechada, inverno. Por isso também é grande preocupação de vocês em correr para prevenir, né? E os alunos, eles compartilham copos, garrafas, então esse ambiente muito fechado, esse convívio muito próximo. Então, rapidamente nós fomos lá, visitamos todos os contatos, fizemos o vínculo epidemiológico, não é? Por isso esse grande número de pessoas que acabaram recebendo os antibióticos profiláticos. Então, né, nós entendemos que as medidas de controle estão todas elas sendo adotadas. Em quanto tempo demorou para sair o diagnóstico, realmente a confirmação? Foi muito rápido, né? Em menos de 24 horas nós recebemos a notificação, fomos à escola, né, e realizamos as medidas de controle, todos eles dentro de um prazo muito exíguo, o que garante o sucesso. Que isso, né, também faz parte, né? A rapidez, a agilidade nesses casos. Isso, né? Porto Alegre mantém um plantão epidemiológico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Importante, sobretudo, o senhor nos traz a questão de tranquilidade. A gente não vive um surto, é um caso, as medidas que são necessárias foram tomadas, ou seja, se contém esse caso a um indivíduo nesse processo. Perfeitamente, né? E lembrar, não é, a população, não é, de que existem situações como essa, que a Secretaria de Saúde está sempre atenta a essa situação e que as doenças imunopreveníveis também é importante que a comunidade faça a sua parte. Procure a unidade de saúde, procure o posto e se vacine. Diretor Anderson Lima, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Mandar um abraço para o Lisandro Farias, que está nos acompanhando lá em Alvorada, está sempre ligado com a gente aqui. Continue conosco então, porque daqui a pouco tem mais RS Acontece, a gente já volta. Odonto Mengarda. Agende sua avaliação e experimente ter o sorriso que você sempre sonhou. Estamos de volta. 5 pessoas foram presas hoje em uma ação conjunta entre o Ministério Público, a Polícia Civil e a Brigada Militar contra o tráfico de drogas. Os 20 mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos nas cidades de São Sebastião do Caí, na região metropolitana, em Torres e em Tramandaí, no litoral norte aqui do estado. 2 integrantes do grupo são detentos da penitenciária modulada de Osório. A participação de uma advogada também foi comprovada pela polícia. De novo, falando de detentos fazendo crime, né? Viu? Não dá para se assustar, é direto isso. Incrível. Olha, terror em Tapes, ali na Costa Doce, às margens da Lagoa dos Patos. A história começou no início da noite desta quinta-feira, quando policiais do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, foram em busca de um veículo roubado aqui em Porto Alegre e que tinha sido visto nas imediações do município. A equipe do DEIC acabou parando em frente a uma casa onde estavam 5 suspeitos que abriram fogo contra os policiais. Tinha até um bandido armado com um fuzil. E o caso não parou por aí. Quem nos dá mais detalhes do que aconteceu depois de tudo isso é o prefeito de Tapes, Silvio Rafael, do PDT. Oi, prefeito, boa tarde. Tudo bem? O senhor consegue nos ouvir? Consigo, sim. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. Parece mais história de terror, né, prefeito? Exatamente, mas graças a Deus com um final feliz, vamos dizer assim, né? Porque a ação da polícia, tanto da Polícia Civil, através do DEIC, como a nossa brigada militar aqui, que podemos salientar, está de reforço. Chegou do governo do estado aí vários brigadianos novos, e isso até nos causou estranheza, porque os ladrões estavam preparando uma ação depois que chegou o reforço. Então, enfim, deu toda essa incomodação aí, exame de corpo de delito no nosso pronto atendimento aí à noite, mas a ação me parece que ela teve um final, ainda está decorrendo, alguns bandidos ainda estão no cerco em Barra do Ribeiro, mas aqui os reféns foram soltos, graças a Deus ninguém se machucou e estamos felizes por isso. Essa ação deu certo. Parabéns à polícia
tanto a civil como a brigada militar. Agora rompeu com a tranquilidade tradicional aí do município de Itápolis, né, prefeito? Como é que foi essa noite aí no município? Sem dúvida. Eu fiquei sabendo hoje de manhã, mas o pessoal que mora mais perto dessa casa, que era uma suposta, um endereço lá onde os caras estavam se organizando para fazer esse assalto, sem dúvida aquele pessoal ficou muito assustado, né? Porque eles viram esse movimento e um barulho de tiros, enfim, todo mundo fica apreensivo, né? Itápolis foi alvo daí muitos anos atrás, aí cerca de 4, 5 anos atrás, uma guerra de quadrilhas, então o pessoal tem medo nessa hora. Mas o pessoal estava se preparando para fazer um assalto porque é o 5º dia útil do mês, né? Então, normalmente que os bancos têm algum dinheiro exatamente para pagar os funcionários de várias empresas. E aí, o que acontece? Eles estavam se preparando para isso e a polícia, por trabalho, por dedicação, conseguiu romper com esse processo todo aí. Agora, prefeito, só que na hora que eles conseguiram, quando a polícia chegou para desarticular essa quadrilha, eles foram recebidos a tiros, inclusive por um criminoso que estava utilizando um fuzil. E aí, nessa fuga, eles acabaram levando 2 pessoas como reféns, foi isso? Foi isso. O pessoal que tem um restaurante e serve muita teleentrega e tal, o pessoal estava trabalhando nessa hora e eles pegaram 2 meninas, colocaram no carro da família e foram em direção a Arambaré e depois Camaquã. Eles foram abastecer o carro lá em Camaquã e deixaram calmar, pensando que não tinha cerco, só que a polícia tinha aqui já se organizado e fizeram uma barreira ali na altura, logo depois da esquina de Itápolis, rumo a Porto Alegre, na altura da empresa Agropar, onde ali eles tentaram atacá-los ali, eles não pararam, tiraram na polícia. E a polícia seguiu a distância porque sabia que tinha 2 reféns no carro, para não ter perigo das meninas se machucarem. Bom. E lá em Barra do Ribeiro eles entraram numa lavoura, num banhado. Lá é época de plantio de arroz, o pessoal está preparando área. Eles devem ter entrado exatamente numa lavoura, pelo que eu imagino, pelo quadro que foi me passado, e eles deixaram o carro, estragou e entraram banhado adentro. E aí estão cercados lá num perímetro de mais ou menos 5, 6 quilômetros. Vão ser presos aí a qualquer momento. O helicóptero da brigada também, então estão fazendo varredura. Tá certo. Bom, prefeito Silvio Rafael, vão ser presos a qualquer momento por lá. Obrigado por conversar conosco. Que o pessoal possa aproveitar um bom feriado em Itápolis agora, porque vale a pena divertir um pouco à beira da lagoa. Obrigado por falar conosco, prefeito. Que pânico, né? Foi nosso contato, caiu a ligação, mas incrível. Pânico, uma cidade, Itápolis, uma cidade super pacata, apesar de perto aqui de Porto Alegre. Vamos adiante. Vamos seguir falando aqui de criminalidade, olha aqui, ó, mas agora de um acidente. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após o tombamento de um ônibus universitário em São Pedro do Sul, na região central do estado. O acidente aconteceu no quilômetro 310 da BR-287. O coletivo fretado fazia o transporte de estudantes de arquitetura da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões da cidade de Santiago. Os estudantes tinham vindo a Porto Alegre para visitar o campus da PUC e estavam retornando para casa. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de São Pedro do Sul. Um laudo emitido nesta quinta-feira confirma que o corpo encontrado no dia 31 de julho na praia de Iguape, no litoral de São Paulo, é do jovem que desapareceu enquanto surfava em Imbé, aqui no Rio Grande do Sul. Gustavo Quadros de Oliveira, de 18 anos, foi visto pela última vez no dia 6 de junho. A confirmação veio após testes de DNA feitos pelo Instituto de Criminalística de São Paulo, com material que foi fornecido pelos familiares do rapaz. Pelo menos agora a família encontrou, pode sepultar o corpo e descansar um pouco desse processo. Talvez essa semana farroupilha seja a última do Parque da Harmonia sob a gestão integral do município de Porto Alegre, isso porque a área é uma das que está na lista para ser concedida à iniciativa privada. A gente vai saber, daqui a pouco nós vamos lá ao Parque da Harmonia, né? Mas a gente vai saber mais como é que anda essa proposta, conversando com o secretário do Meio Ambiente aqui da capital, Germano Bren. Seja bem-vindo, secretário. Então, boa tarde, obrigado. Bom, em seguida a gente vai ter umas imagens lá do Parque da Harmonia e tal. Como é que está caminhando essa proposta que o município lançou de buscar parceiros aí para os principais parques de Porto Alegre, secretário? Então, a gente vem ao longo dessa gestão aí instrumentalizando parcerias, formatos diferenciados, né, de manutenção desses espaços públicos. É o nosso enfoque de qualificar esses espaços públicos, né, onde a população possa, de fato, aproveitar, conversar, interagir, caminhar. E a gente sabe das dificuldades da administração pública como todo em promover esse custeio, né? Então, é muito nesse sentido que a gente vem pensando esses outros formatos, né? Como, por exemplo, a concessão.
lá do parque, né, onde a gente vem modelando esse edital. Recentemente foi aberto aí a possibilidade das pessoas manifestarem de como vai se formar esse formato ali de modelagem para entregar de fato um serviço, né, de qualidade para a população, diferenciado. Está junto a um trecho da orla, né, o trecho da construção da roda gigante, faz parte né, desse projeto. A gente tem o trecho 1, né, e que inclusive cabe ressaltar, adotado pela iniciativa privada, faz a manutenção, nos exime de R$1 milhão por ano. Em torno de R$1 milhão por ano, então bastante importante esse Instituto da Adoção. Temos o trecho 2 da orla também, que a gente recentemente lançou o edital aí, a consulta pública para modelar o edital de concessão, onde vai ter a roda gigante. O trecho 3 também teve recentemente lançado aí um grupo consorciado de empresas ganhou, enfim, essa licitação e vai desenvolver a obra ao longo do próximo ano aí. A gente está tentando construir, pensar um pouco diferente para viabilizar. Mas que em pé está exatamente no caso do Harmonia? O Harmonia, ele teve recentemente o edital onde a população pôde participar contribuindo, e ele vai, a partir dessas contribuições da administração, da população como um todo, ele vai ser lançado esse edital de concessão. Deve ser o primeiro dos parques a ser lançados ou vai ser em conjunto com o Redenção? Não, é o primeiro. Marinho, a gente até faz essa modelagem como teste para tentar viabilizar os outros. A gente tem um olhar atencioso para os outros parques, como por exemplo, né, Redenção, Marinha, mas tudo estamos apostando nesse primeiro teste inicial, desse que já está bastante avançado, né? O cálculo econômico, financeiro, a Secretaria de Parcerias e Estratégias também, que é uma inovação do governo, vem trabalhando nessas modelagens, né? Pensando um pouco diferente, sair dessa estrutura que a gente já conhece para uma parceria com a iniciativa privada. Porque isso leva um pouco de apreensão, assim, até de angústia, de expectativa do povo que está lá agora, que é o povo que comemora as nossas raízes, né? Exato. Eles estão bem preocupados para saber o que vai acontecer. Exatamente, por isso que é um processo, né, de construção, ele é bastante longo, a gente não tem uma fórmula pronta, né? Mas o poder público sempre levou em consideração o município um formato que pudesse se viabilizar, né, essa continuidade do acampamento, que é a tradição, né, um símbolo da nossa cidade do Rio Grande do Sul, não só de Porto Alegre. Isso está preservado, está garantido. Isso está preservado, está garantido. A gente está tentando compor nessa modelagem, né, um formato que isso se viabilize, né, com umas outras questões. O vereador Felipe Camozato, do Partido Novo, está propondo na Câmara Municipal que se permita construções dentro do Parque da Redenção. Isso que ele disse, se for lá fazer um banheiro, um equipamento local para lanchonete, não é possível. A Prefeitura apoia essa possibilidade? Então, a gente não fez uma avaliação ainda interna dessa proposta de lei, mas, de fato, né, a partir de uma proposição nesse sentido, onde se viabilize algum tipo de edificação, certamente a modelagem da concessão vai ser pensada de uma forma diferente. Sim, e quando fala em construção, não é para fazer um edifício de 10 andares no meio do parque. Imagina, é um equipamento público que deve permanecer público, de acesso público, então são formatos que tu pode viabilizar a concessão dessa forma ou da outra forma, talvez se permitindo algum tipo de equipamento lá diferente daquilo que se tem, a modelagem seria diferente, talvez tivesse mais interessados ou não. Isso tudo é possível de se aferir, de se calcular quando modelado o edital econômico, financeiro, enfim, da proposta. Secretário, a gente noticiou aqui nessa semana esse investimento na recuperação de praças e parques aqui de Porto Alegre. Mostramos ontem até a primeira praça do Morro da Cruz. Isso, aqui, né? Praça que já começou. Quanto tempo a Prefeitura pretende dar uma nova cara aí para essas praças? Então, né, recentemente a gente teve, capitaneado lá pela Secretaria de Serviços Urbanos, hoje que faz a manutenção das praças aqui de Porto Alegre, esse contrato significativo, né, o maior da história da cidade, em torno de 25 milhões, que se pretende ao longo de um ano de execução se promover todas essas manutenções, reformas de meio-fio, bancos, né, tudo o que envolve a manutenção das praças e parques da cidade. A previsão é ao longo de um ano a gente executar esse contrato na totalidade, uma empresa terceirizada, enfim, e ter boas entregas para a cidade. Além de outros formatos que a gente vem pensando muito nessa gestão, assim, a questão da conversão de área pública, um outro formato que é a iniciativa privada, quando tem que doar lá para o parcelamento do solo, investe nos parques, enfim, adoção. Que as nossas praças, na verdade, elas estão muito
diferentes uma da outra. A gente tem praças bem novas, cuidadas. bem cuidadas. Nós mostramos aqui até uma praça aqui no bairro Santana, ali na Jerônimo de Ornelas, recentemente foi entregue, mas tem também uma reclamação aqui numa praça perto, Praça Jornal do Comércio, aqui no bairro Santo Antônio, que está em petição de miséria, né? Então... Sim, é verdade. O nosso enfoque, é importante ressaltar e aproveitar a oportunidade de que a população local ela pode adotar esse espaço. Se é um grupo de empresas, de pequenas empresas, não precisa necessariamente ser um grande, né, uma grande incorporadora, uma grande empresa. Fazer isso, é fácil o procedimento, procura a Secretaria do Meio Ambiente, porque esse é o nosso desafio, que a população se aproprie desse espaço, que a iniciativa privada nos ajude a fazer essa Mas tem que ser em parceria com o município, né? Sem dúvida. Eu não posso pegar meu baldinho e querer mudar a praça a meu gosto. Não, exatamente. Existe né, um instrumento que a gente viabiliza, um contrato é assinado com o poder público e a gente dá esse suporte, né, e toda a orientação para se viabilizar essa manutenção. Mas aí, o desafio é esse, que a população se aproprie, porque aí a praça, né, não basta o poder público vai lá, investe, aí dias depois, né, alguém vai lá e picha, e muda, né? E faz é importante que a população seja parte desse processo. O que ocorreu processo. ali nos açorianos deu uma dor no coração. Sim, então, a gente estava bastante preocupado até antes da inauguração, apreensivos, acompanhando o dia a dia, já tentativas de pichação antes da inauguração, né, ele ainda cercado. Então, isso que a gente tem que conseguir viabilizar, que a população do entorno, ela mesma promova a manutenção, ela se associe, ela se organize, porque aí aquele espaço vai estar preservado. A gente fica aguardando o lançamento do edital lá para o Parque da Harmonia, secretário. Então, aliás, vamos para lá? Vamos para lá, para o Parque da Agora? Harmonia. Secretário Germano, obrigado por estar conosco aqui. Obrigado, prazer. Muito obrigado. A gente está falando aqui, né? Setembro é óbvio, é um mês importante para a gente, gaúcho. Mês de cultivar tradições e também de ir lá agora para o acampamento Farroupilha, onde está todo mundo puxado. Todo mundo, né, André? Tá até na capa do metro de hoje. Todo mundo está puxado. Vamos saber disso com a Karine Flores? Que história é essa, Karine? Todo mundo pilchado e com uma super expectativa. Boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha, porque amanhã, a partir das 6 da tarde, é a abertura oficial aqui do acampamento Farroupilha, que segue até o dia 22 de setembro. São inúmeros piquetes, muitos gaúchos aqui curtindo essa festa, muitos turistas, muitos visitantes. E eu também separei aqui, ó, 1 metro, porque eu fiquei interessadíssima, até entrei nesse piquete por um bom motivo, porque fiquei curiosa para saber quem é que está vestido de gaúcho, quem é que está pilchado no acampamento Farroupilha. E olhem só essa super atração. Esse aqui é o Theo, esse pug lindo de 3 anos. Ele tá aqui, ó, com lencinho, com a bombacha, a camisa, vestido como todos os gaúchos aqui no acampamento. E um dos donos dele está aqui do meu lado, Juliano da Silva. É sempre assim, quando vocês vêm para o acampamento, ele também tá pilchado. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ele sempre puxado, sempre acompanhando a gente. Já faz 3 anos que nós temos ele e está sempre pilchado. Ele gosta muito da pilcha e fica bem feliz. Eu falei um dos donos, porque o senhor não é o único, né? A gente tem que fazer aqui a lembrança. Não, o dono dela é a minha patroa, Adriana, minha esposa. Graças a Deus, nós estamos 31 anos juntos e ela que é dona dele. Ontem eu fiz um comercial errado. Voltou a lembrar aí da patroa, já fizemos aqui a lembrança para ela. 11 anos que o Juliano tem um piquete aqui, participa, vem no piquete como patrão. E sempre, desde que ele nasceu aí dos seus 3 anos, ele vem com essa roupinha, ele adora colocar, né, a roupa de pilchado mesmo. Ele gosta de botar a pilcha e gosta de passear. Tanto é que tu viu que ele bota a pilcha e já fica coando e quer sair pra rua. E ele ficou famoso já aqui, né? Porque todo mundo quer tirar uma foto com o Theo. É selfie, é direto. As crianças, principalmente, adoram ele. Vêm pegar ele para passear. E ele é muito carinhoso, ele gosta de criança. É um cachorro bem dócil. Gente, vocês tinham que ver. Ele dá até as patinhas na hora de colocar, encaixar aqui a roupinha, de tão acostumado, de tão feliz que ele fica. E realmente é uma atração por aqui. Faz a diferença, né? Ter ele como companheiro aqui junto. Sim, ele, além de cuidar de mim, ele cuida do galpão, né? E faz a atração pro turista. Chega aqui e vê um cachorro, um pug, que não é um cachorro campeiro, um cachorro pilchado. Para todo mundo ver que também cachorro também pode ficar pilchado. Isso é um símbolo do amor também que vocês têm pelas tradições. Com certeza, amor à tradição gaúcha. E aqui no piquete, além dessa grande atração aqui que é o Theo, é importante a gente falar que eles cultivam as tradições gaúchas e o respeito também. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Marcelo Camperelli mostrar lá em cima para vocês que tem também 2 bandeiras. São 3 bandeiras, na verdade, mas 2 bem especiais, porque tem a bandeira do Grêmio, tem a bandeira do Inter e no meio a bandeira do Rio Grande do Sul. Isso é um sinal que vocês querem demonstrar aqui, que é um espaço de bastante respeito, né? É, com certeza, bastante respeito. A rivalidade fica para fora do galpão. Aqui o interessante é nós unirmos
tratarmos as pessoas com respeito, famílias e a tradição gaúcha. E sai bastante churrasco aqui? Tenho 6 churrasqueiras, né? Às vezes dá bastante, às vezes não dá. Mas estamos aí peleando, estamos aprendendo. Legal. E é muito especial passar esse momento aqui, né? Já são 11 anos que o senhor vem para cá. É muito marcante. Quando chega setembro, é um momento importante para vocês. Muito, só tiro férias, faz 14 anos só em setembro. Eu não tiro férias no verão. E eu venho para cá dia 21 de agosto e só vou embora dia 25 de setembro. Adoro ficar aqui. Vou pedir agora pro Juliano fazer uma demonstração pra gente. Fala em passeio para ver se realmente ele vai aqui ficar emocionado. Theo, vamos passear? Vamos passear? Vamos passear, meu filho? Vamos? Vamos passear? Levanta aí pra gente ver. Vamos passear? Vamos? Ele já fica pronto pro passeio para desfilar aqui no acampamento Farroupilha. Então vou pedir pro senhor aí, faz um desfile aí com ele. Vamos passear, meu filho? Tem coisa mais querida, André e Gabriela, tem que vir aqui no acampamento Farroupilha para conhecer o Theo. Não dá para perder essa oportunidade de tirar uma foto e conhecer ele pessoalmente. Volto com vocês aí no estúdio. Que figura, que baita achado do Henrique Lete, da equipe do Metro, Karine Flores, essa baita reportagem com o Theo, virou nosso personagem do dia. Adorei. É o mascote do acampamento. Paixão, Cortes e Theo são os grandes homenageados esse ano aí. Não, eu gostei primeiro da bombacha, espetacular. E era uma preguiça que ele tava, né, Não, André? ele tava lá, ó. Nem aí aqui, pra Karine. E aí, aqui, vamos ó, passear, dormindo. levantou, foi embora, foi pra rua. Que maravilha. Olha, nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente vai falar sobre educação, falar sobre o Pacto Alegre, falar dos 50 anos da Unicinos. Nós já voltamos. Preparando chimarrão aqui. Falou em gaúcho, né? Falou em gaúcho, Lembrou, mostrou o né? acampamento Farroupilha e fiquei com vontade. Olha, aqui nesse programa, um dos nossos temas favoritos é a inovação. Porto Alegre passa, nesse momento, por uma série de debates e transformações que foram propostas no Pacto Alegre. E uma das pontas desse movimento é a participação das universidades. Está conosco um dos impulsionadores desse projeto, o reitor da Unicinos, o padre Marcelo Aquino, a universidade que, por sinal, está em festa nesse ano, comemorando 50 anos. Isso Muita aí, coisa para comemorar, né, padre Marcelo? Obrigado Muito, por estar conosco aqui. Muito, André. Bom, Gabriela, André, boa tarde. Estou muito Boa feliz de estar tarde. aqui de novo com vocês, né? E me permita, Gabriela, de dizer um apreço meu pessoal pelo André. São essas lideranças que a gente vai olhando e vai vendo a trajetória que estão construindo. Parabéns, André. Nós nos conhecemos na Coreia do Sul, É padre Marcelo. mesmo? Ele ficava atrás de mim lá para eu vazar alguma informação. Tava na sua cola, reitor. Fazia parte, mas isso justamente porque, já que a gente estava falando da Unicinos, faz parte da trajetória da Unicinos, Isso. essa questão internacional. Esse programa de parceria, aproximação com a Coreia continua, Isso. padre Se eu Marcelo? te contar que agora, dia 29, por aí, mais 6 pesquisadores estão indo para a Coreia para uma renovação de contato com as universidades, vão ficar lá umas 2 semanas. Então, deu asa para muita coisa acontecer, Brasil, Coreia, Unicinos e universidades coreanas. Estou muito feliz. Eu queria, assim, padre, antes que o senhor contasse o que tem pela frente, queria que o senhor voltasse um pouquinho no passado e contasse como é que iniciou a Unicinos. É uma história longa, Gabriela. Em todo caso, em 1869, os jesuítas alemães abriram um colégio em São Leopoldo, que foi o Colégio Conceição. Esse colégio, ele tinha um alto nível acadêmico, ele logo se equiparou ao Dom Pedro II, e ele formou uma geração muito boa de políticos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? O próprio Nereu Ramos, um grande político catarinense, estudou. E esse colégio, depois ele se tornou um seminário para a formação de padres. Em 1953, o curso seminarístico de filosofia foi reconhecido e aí foi a bola da neve que foi correndo, aí começaram a se agregar outros cursos e em 1969 o governo federal autorizou a universidade. Nós temos raízes. Nossa. A nossa inovação tem raiz. E sabe que eu lembro desse processo da Unicinos bem no começo, porque os primeiros 10 anos da Unicinos, meu pai foi estudar na Unicinos, foi fazer Direito lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e tinha aula aqui em Porto Alegre, inclusive, aula aqui em São Leopoldo, e agora a Unicinos tem efetivamente o campo estabelecido aqui. E essa relação de Porto Alegre que eu queria tratar um pouco com o senhor padre. Nós estamos falando justamente dessa
aqui fora do ar, dessa dificuldade de relacionamento das pessoas hoje. Sim. Pois o senhor se reuniu com seus principais concorrentes do mercado de Porto Alegre, a PUC, a URGS, para juntos fazerem um pacto pela cidade. Como é que tem sido essa experiência? O André, como toda iniciativa nessa natureza, a gente ainda está se conhecendo. Às vezes, eu brinco, os primos às vezes estão reunidos e estão construindo, não? Nós temos ali pessoas... Primeiro, eu quero dar um destaque para o secretário Lambi, que foi pró-reitor da URGS. Uma grande figura, de vez em quando está aqui nesse programa. Recebe aqui. Depois também aos pró-reitores da PUC, né, o professor Aldi, que é superintendente da PUC. O Aldi é uma grande figura gaúcha, né? Depois o Balestrin, que é pró-reitor da Unicinos, né? E o Luiz Carlos da URGS de novo. Então, são 4 protagonistas, né, que se encontraram. Eles são muito bons de jogo, né? E eles, vou usar um termo específico da criação autopoética, eles irritam os reitores, no sentido de autocausação, né? E os reitores se deixam irritar para dizer, é por aí que nós vamos, então a gente está junto. Os reitores estamos juntos. Não? E a PUC tem um excelente parque tecnológico, a Unicinos tem um excelente parque tecnológico, a URGS tem uma tradição grande em pesquisa, né? Então, unindo tudo isso, né, acabaram de se comprometer com toda essa questão da inovação e do Pacto por Porto Alegre. Eu acho, André e Gabriela, que é uma oportunidade importante que o Rio Grande do Sul não pode deixar escapar entre as mãos. Não tem deixado, né? Não tem deixado. Parece que foi muito bem acolhido pela cidade. Isso. Essas reuniões acontecem, são mensais, semanais? Como é que são essas reuniões? Primeiro ainda tem que dar um destaque. O empresariado, ou pelo menos uma parcela do empresariado, está apoiando. Apoiando até em trazer, por exemplo, o Piquet. O Piquet, que é o grande consultor desse processo. É um ícone. Estão falando de um catalão responsável por transformações em Barcelona, Medellín, que tem sido o mentor desse processo. Então, o apoio, digamos assim, de sustentabilidade desse tipo de ação, de chamar um ícone como o Piquet, se deve em boa parte a alguns empresários que confiaram nas universidades, né, esse tipo de iniciativa. Então, tem aí a questão das universidades, de empresários e do poder público também. Eu acho que o poder público municipal ele está alinhado com tudo isso. Tem uma grande mesa agora no mês de novembro, se não me engano, onde a gente vai conhecer melhor como é que as coisas estão andando. E os 50 anos próximos da universidade, hein, Marcelo? Como é que se projeta o futuro? Os próximos 50 anos eu estaria ali presidindo. Quem sabe? Pelo menos eu tenho certeza que seu legado vai ter sido deixado aqui, vamos lembrar. O André, o grande desafio, a Unicinos, ela consolidou um planejamento estratégico muito bem feito. Hoje a gente está com essa situação braba que o Brasil está vivendo do ponto de vista econômico, financeiro, ético. Nós estamos seguros, né, com certas dificuldades, mas estamos bem, não? E como é que a gente vai se preparando para um novo paradigma ou um novo posicionamento estratégico da universidade? Então, eu creio que nos próximos 2 anos nós concluímos um ciclo de planejamento e nós já estamos pensando quais são os fundamentos que vão suportar a Unicinos dos próximos 50 anos. Agora, a unidade de Porto Alegre, a gente estava vendo imagens, foi um marco, né? Está vendo agora? Muito. Foi um marco. Olha, eu queria destacar um ponto, Gabriela e André, foi no auge da recessão, né? 2015, 16, 17, né? E nós bancamos... E foram adiante, né? Sabe que esses dias eu fui lá, Padre Marcelo, participar de uma aula, me deu uma saudade do tempo que eu era professor da Unicinos. Porque o prédio é tão bonito aqui em Porto Alegre, é uma maravilha. Muito obrigado por estar com a gente nessa tarde, Padre Marcelo, aqui, reitor da Unicinos. Imagina. Volte sempre. Obrigado, André. Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial. Rapidinho, na volta tem música aqui no RS. No Arrase, no Boteco. Até já. Já volta.
Volta com o RS Acontece. Amanhã é dia de quem? Mais saudável. Aqui na tela da Band com a Laura Medina, que nos conta os detalhes do programa dessa semana. Semana chegando e a gente vai falar sobre o poder da meditação para transformar a nossa vida. E ainda receita saudável feita pela Mari, a guria natureba. E que mais? Os riscos de quem adora se automedicar. Fica ligado para saber quais são os medicamentos também ainda que atuam de uma forma mais nociva para o seu organismo. E tem ainda um projeto lindo chamado Amar é o Bicho. Quer saber mais sobre isso? Assista ao programa Mais Saudável que começa às 9h30 da manhã neste sábado. Esse programa é o bicho. Estaremos lá. Sextou e tem Arrase no Boteco? Hoje com música de dois amigos de uma longa data, o Bolívar Gomes de Almeida, o livreiro, e o Carlos Mosman, o alemão, mais conhecidos como Vou Vivendo e Vou Fazendo. Vou mesmo, né? De avô. Divirtam-se aí com o Evandro Haase. Boa tarde, Gabi Lerina. Boa tarde, André Machado. Vocês que estão em casa, hoje é sexta-feira e nós, com todo respeito, recebemos dois grandes cantores gaúchos que estão juntos há mais de 40 anos. Vou vivendo e vou fazendo. Olha, eles vão explicar como é que é isso, como é que começou a banda. Primeiramente, boa tarde, Bolívar, o livreiro, e também Carlos Mosman, o alemão. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo beleza. Tudo em ordem. Olha, eu quero Um abraço saber, para todo mundo. eu quero saber como é que começou essa união de vocês. Mais de 40 anos de amizade de estrada, né? Começou, eu acho que o Bolívar conta a história, ele é historiador também, então vou deixar para ele contar a história. Como é que é, Bolívar, essa Nós nos amizade? conhecemos no segundo semestre de 1975, quando compartilhamos, junto com a terceira pessoa, que era a minha primeira mulher, que era Vera Costa, compartilhamos uma república de estudantes, que depois foi coabitada também por outras pessoas lá. Ali nasceu a nossa amizade e logo a seguir um grupo musical que foi integrado também por outros dois. Um deles vive no Rio de Janeiro, que é o grande guitarrista Augustinho Lix. E tinha um quarto elemento que infelizmente faleceu num acidente automobilístico chamado Jari Costa. Mas para vocês que estão em casa, o show é hoje à noite, em homenagem aos 70 anos do Bolívar. 70 anos de história, vai ser no Sindicato dos Bancários aqui em Porto Alegre. Que horário, hein? A partir das 19 horas. Às 20 horas vai começar a cantoria. E às 21 será servida uma paeja. Eu gosto das coisas assim, cronometradas. Olha, que maravilha. Para Então, não haver hoje à noite é problema. o show dessa dupla incrível. O que vocês prepararam para mim, hein, alemão? Vamos mandar uma música para mostrar? Vamos lá. Então vamos lá. Olha no olho dessa moça que se passou do teu lado. Porque eu olhei no olho dela e fiquei apaixonado. Se tu olhar, meu irmão, com mais cuidado, tu vai ver que ela merece, como todas, teu amor. Tu vai ver que ela merece, como todas, teu amor. Vê se conversa com esse velho que anda aí tão chateado. Ele precisa de ouvidos para escutar do seu passado. Se tu escutar, meu irmão, com mais cuidado, tu vai ver que ele merece, como todos, teu amor. Vou fazendo e vou vivendo. Hoje à noite, 70 anos do Bolívar, que está aqui ao meu lado. Completados quarta-feira, dia 4. Olha que maravilha. O show é no Sindicato dos Bancários daqui de Porto Alegre, 21 horas, é? A partir das 19 horas 19 começamos horas. a receber. Às sim. 20 horas começa a cantoria. 20 horas, então, no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. E olha, eu quero saber o seguinte, eu quero outra música, né? O povo de casa está apreciando demais, a audiência está super boa. O que vocês prepararam pra gente aí? Passarinho. Bolívar.
Passarinho? Passarinho. Então vamos Tinha lá. um tempo que eu era um passarinho. Olha que maravilha. Olha, um beijo para vocês. Sexta-feira que vem estaremos de volta com mais Arrase no Boteco. Beijo, Gabi Lerina. Beijo, André Machado. E beijo a todos. Tu queira me responder uma pergunta pequena que o povo sabe fazer. O que se leva da vida? O que se leva ao morrer? Quando eu era um passarinho, morei num lindo castelo, feito de vento e de estrela, um sol risonho amarelo, feito de rio e de mato. Não tinha nada mais belo, mas seu orgulho é tão grande, maior que um caminhão. Não cabe mais no teu carro, não cabe na tua mansão. E quanto mais ele cresce, menor fica o teu coração. Quando eu era um passarinho, pousei no dedo de Deus, tomei guarapada boa que Ele me ofereceu. Formemos uma dupla caipira, e Ele não mais esqueceu.